Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória ao Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntar: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam a vista, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis. Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, é alguém que é mais do que profeta. E dele que está escrito: eis que envio o meu mensageiro à tua frente, ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. E Jesus já falou que João Batista tinha sido o maior de todos os homens e de todos os profetas também. E é aquilo que é um pouco difícil, não sei, pela nossa maneira de cultura religiosa que aprendemos, compreender o que é o reino do céu. Insisto mais uma vez, a gente mais ou menos baseia nisto. No castigo, que se eu errar, Deus me manda para o inferno, não é? Catequista, não é assim? Mais ou menos, o castigo é o prêmio. É assim que a gente fala na catequese, ou o povo acredita na igreja? Mais ou menos isto. O reino do céu é a reconstrução do ser humano. O reino dos céus somos nós. Isto nós devemos compreender. De outra forma, não entenderemos absolutamente nada daquilo que é a mensagem do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia para a vida. Ele nos oferece uma vida. Então, quando João Batista manda perguntar se Jesus era de verdade o Filho de Deus, o Salvador do mundo, Jesus não faz um discurso filosófico, não faz uma programação psicológica de preparação, nada. Pode voltar para João Batista, dizer para ele o que vocês estão vendo. Os cegos enxergam, os surdos andam, os surdos ouvem, desculpe, os paralíticos andam, os mortos ressuscitam. Veja bem, é aquilo que a humanidade toda tenta fazer através da ciência, não? A humanidade toda tenta fazer através da ciência. da saúde,
programas políticos, mais saúde para o povo, mais bem-estar para o povo, não é? Está aqui. Então Jesus veio atingir o ser humano e atingir o último estágio dos males que atinge a humanidade, que é a própria morte. Os mortos ressuscitam. É a ação de Deus direta na humanidade. E através desses traumas, todos que Deus realiza a sua obra. Ele que realiza. Então, não somos nós que realizamos, é Ele que realiza. Já falei outras vezes, repito para vocês, porque repito para mim. Não fui eu que me dei a vida, foram meus pais. De vocês não foram seus pais também que deram a vida. Então, se é uma vida, será que a gente pode se dar a vida? Que adianta ficar se analisando se eu sou melhorzinho, se eu sou pior, se é isto e aquilo. Alguém vai me dar a vida. Que aqui se fala de vida. Não se fala de prêmio ou castigo. Se fala de vida. Então as coisas não são tão difíceis. Este é o Evangelho. Deus veio para nos trazer a vida dele. Esta vida dele, a gente estava conversando antes de entrar, como a inteligência anima todos os nossos movimentos do corpo, coordena, esta vida vai aonde? Através de uma qualidade humana que nós possuímos, que se chama alma, que é o nosso bem mais precioso do que todos os bens da terra, mais precioso do que todos os prêmios Nobel que possa existir, porque nenhum prêmio Nobel vai ressuscitar os mortos. Então, é o menor no reino dos céus, é maior do que João Batista. Então a nossa vida vai para onde? Vai para a sua realização total. Só para nós compreendermos mais uma vez. Nós temos a inteligência que nós usamos, agora pelos estudos, eu já sabia isto antes, nos anos 60 já sabia. Por minha própria, sei lá porquê, cheguei a saber. Mas os estudos agora científicos demonstraram que esta capacidade imensa que a gente fala que temos, a inteligência, nós usamos 1% da capacidade intelectual. Os mais inteligentes nas escolas usam 2%, 3%. 4% que usa da capacidade da inteligência já é um gênio. QI, vocês que estão nas escolas, não é? QI altíssimo, 5%. 95%, onde que vai? Está perdido. Não usamos. Então, se o desenvolvimento técnico humano se realiza através deste bem imenso que é a inteligência, por que o ser humano não pode se realizar através do único, imenso bem que é a nossa alma? Problema de fé, se acreditamos que nós possuímos uma alma. Então, uma potencialidade que vai desenvolver todas as nossas outras capacidades humanas. Mas, para tanto, nós estávamos vendo a pessoa de Cristo. Eu fiquei impressionado, não sei se vocês ficaram impressionados, eu muito, com a história na televisão do Nelson Mandela. Muito impressionado. Chefes de Estado do mundo inteiro. Um homem que fez o bem, fez. Aguentou a pressão? Aguentou. Todo mundo enaltece os 27 anos na cadeia dele.
para depois pacificar o povo, tirar o apartheid. Não se juntam é porque o povo não entendeu. Nós enchemos as igrejas de gente que vai à igreja, mas nós não entendemos Cristo. Ele veio libertar não uma desigualdade social, não uma pobreza material. Ele veio libertar o ser humano do seu pior inimigo, que é o pecado, o mal, que está dentro de nós. Por isso que eu acho que o povo não entendeu Cristo. Os cristãos não entenderam absolutamente a obra salvadora de Cristo. E aqui num trecho que São Paulo apresenta quem é Cristo, Deus aprove-lhe também por meio dele reconciliar consigo todas as coisas. Preste bem atenção. Qual é a obra de Cristo? Prestemos bem atenção àquele instante. Se Mandela passou 27 anos na cadeia, o que é um homem naquele momento da cruz, quando ele reconcilia o universo inteiro com Deus? O que é Deus? Eu sou aquele que sou, a fonte de toda a existência, tanto material quanto espiritual. É o primeiro princípio da nossa fé. Ele do nada criou todas as coisas. Eu lembro quando construí o hospital, me ajoelhei, chantagem, mas tudo bem, tinha que fazer. Me ajoelhei e falei: Deus, você criou o céu, a terra, do nada. O que custa para você construir um hospitalzinho tão pequenininho assim? Era mais para eu criar coragem, sabendo que ele teria levado em frente a obra, como ele levou, não é? Não custa nada construir um hospitalzinho pequenininho, criou o céu e a terra. Mas era um ato de fé para mim. Repetir para mim que acreditava que do nada Deus tinha criado todas as coisas. Ele é a fonte da vida. Então, reconciliar, o que vem a ser reconciliar? É unir de novo o que tinha se separado de Deus, que é toda a criação, não somos somente nós. É uma obra imensa que vocês não querem nem imaginar. Quando se fala, por exemplo, de Francisco, que ele falava os passarinhos, a gente vira tudo uma poesia. Não é poesia, é uma realidade, porque Francisco, ele se esvaziou de uma tal maneira de si, que é o pecado, que somos nós, o pecado somos nós. O pecado não são os outros, nós somos nós. Dentro de nós. Ele, quando se esvaziou, que se tornou pobre, ele se tornou pobre do pecado. Nesse espaço imenso que foi criado dentro dele, Deus pôde entrar. Então Deus reconciliou aquela pessoa consigo e criou um ser humano novo. Então em Francisco nós temos a imagem do primeiro homem no paraíso terrestre que deveria fazer, que é a famosa fraternidade universal. Entendeu? Este é reconciliar com Deus. Então precisava que acontecesse isto como? Esse é o grande segredo, é mistério da cruz. Não é simplesmente a condenação injusta, que Cristo não foi condenado injustamente. Aos nossos olhos foi condenado injustamente. Mas aos olhos de Deus, Ele se ofereceu como vítima. É diferente. É como se um povo está condenado. Nas guerras antigas, era condenado, alguém ia lá e falou: tudo bem, você salva o meu povo, e eu me ofereço para morrer no lugar deles.
Ele era inocente, aquele homem do povo era inocente, mas ele se ofereceu para morrer. Aí Jesus fez a mesma coisa. Deus salva o teu povo, a humanidade, e eu me ofereço. Por isso que ele se chama o Filho do Homem. Ele fala sempre, se vocês encontram no Evangelho, um monte de vezes que ele fala, o Filho do Homem é isto, o Filho do Homem é isto. Ele como ser humano, que pertence à nossa raça humana, ele se ofereceu salva. Mas não somente salvou para dizer, passaremos e então a dívida está perdoada. Não é. Nele reconciliou, reuniu todas as coisas. Aí que temos o famoso grande grito de Jesus, que a gente chama Jesus abandonado. Em um instante, quando ele gritou, meu Pai, por que me abandonaste? Naquele instante, não era Jesus, Deus. Era Jesus, nós. Naquele instante, no coração dele passava: quem de nós não sofreu na vida? Quem de nós não teve angústia? Quem de nós não teve frustração? Quem de nós não chegou? Não sei, cada um de vocês pode se analisar lá no fundo do poço, onde parecia que nada mais valia. Quem de nós? Então, naquele instante, lógico, porque às vezes eu pergunto, eu posso carregar os fardos do outro, mas o que carrego? Posso carregar meu filho no colo, posso carregar um pobre nas costas, posso fazer estas pequenas coisas, etc. Mas a minha força é pequenininha, só posso fazer isso. Como é que Cristo pôde fazer isto? Porque Ele era Deus. Era a potência infinita de amor. Ele podia carregar nas suas costas todos nós. Então, quando ele assumiu todas estas dores, porque aí teve o contato entre o pecado, que somos nós, que é a separação de Deus, e o próprio Deus, foi naquele instante que aconteceu a redenção humana. E que ele gritou: por que me abandonaste? Alguém me fala: não, ele gritou assim porque era homem, mas não é. Não é assim, gente. Não é assim, não. Ele gritou assim porque éramos nós. É o grito de todos nós. É o grito de todos injustiçados. E o grito de todos os males que existem no mundo, que estava nele. Ele gritou por causa disso, não porque ele simplesmente era um homem. Será que não dá para entender a simplicidade e a grandiosidade deste homem na cruz? Eu não entendo. Por que entendemos o Mandela? Por que enaltecemos literariamente uma Revolução Francesa que queria igualdade, fraternidade? Por que foi enaltecido por milhões e milhões de homens um sistema comunista que pregava a igualdade, a justiça social? E por que não entendemos Cristo? Será que não entendemos a nossa vida? Será que nós não conseguimos julgar nele a nossa vida? Ele que quis assumir a nossa vida. Mas não somente isto, que ele fala, o menor no reino dos céus. Será que nós não conseguimos julgar nele as nossas aspirações de grandeza? Quero ser grande porque é isto. Quero ser grande porque fico rico. Quero ser grande porque sou bonito. Quero ser grande porque estou acima de todo mundo. Quero ser grande porque tiro vantagem. Veja, gente, quantas coisas reais que existem na nossa existência. Quando queremos organizar e realizar a nossa grandeza, sendo que em Cristo, porque se Ele assumiu as nossas dores, Ele nos deu e nos dá a sua existência, a sua vida, e a sua vida nos faz grandes. Gente, me desculpe, se nós não chegarmos a isso, iremos sempre a Deus pedir favores, pedir coisas. Não queremos a Deus para procurar Deus.
e estaremos sempre enganados. Sempre enganados. Porque Ele veio não para fazer favores, não para resolver os nossos quebra-galhos, mas veio para nos salvar. E repito, salvação não é prêmio ou castigo. Não existe isso. Não existe isso. Vou contar uma minha experiência de tantas que eu tive. Acho que já contei, vou repetir. Um dia me chamaram, não sei se você se lembra, o Sartorello, que foi delegado em São José. O Sartorello é muito meu amigo. Ele era delegado lá em São José e falou: Frei, olha, tem um meu amigo que está falecendo de câncer lá no Policlínico. Falei: tá bom, vou pensar que... Não é isso. Ele é um homem muito bom, mas ele é ateu totalmente ateu, revoltado contra a igreja, contra tudo. Falei: o que posso fazer? Não, gostaria que você fosse visitá-lo. E ele não gosta de padre. Eu falei: até eu sou padre, Reinaldo, eu sou padre, o que eu vou fazer? Não, você não tem cara de padre. Tá bom, eu tenho cara de mafioso, então vamos lá. Ora, fomos lá, apresentamos. Este é meu amigo Vittorio, etc. Depois lá, conversamos um pouquinho. O dia seguinte eu voltei. E não consigo mentir. Falei: escuta, o Reinaldo falou: sou amigo dele, eu sou amigo dele. Mas eu sou padre também. Se você quiser, eu não volto mais. Não, pode voltar, você é simpático, tudo. Então, tá bom. Continuei voltando. Um dia cheguei lá. Ele estava no fim, morrendo, estava sofrendo terrivelmente. A esposa falou: Frei, que bom o senhor veio. O dia inteiro ele sofreu, não conseguia nem falar. Eu sentei ao lado, peguei a mão dele e comecei a rezar junto com ele. Uma certa altura ele abre os olhos, era mais ou menos meio-dia. O senhor está aqui, fica quieto, está. Não, o senhor vai voltar à tarde. Falei: não sei por quê. Porque o senhor me prometeu que voltaria para me confessar. Eu entendi que tinha acontecido alguma coisa. Falei: bom, se prometi, vou voltar à tarde. Eu tinha 140 pessoas fazendo um encontro lá em Jacareí. Voltei, confessou como confessa moribundo. Nem lembro, acho que não entendi nenhuma palavra dele, vou ser sincero. Mas ele queria confessar. Quando fui chamar a esposa e os outros parentes, estavam na porta, falei: pode entrar. Eles falaram: ficar na porta. Falei: entra, já acabou a confissão. Frei, não dá para entrar. Falei: por que não dá para entrar? Aqui dentro se respira uma paz que o mundo não conhece. A gente respira com os pulmões a paz para essa noite de Natal. Quer dizer, o que esse homem tinha feito para se salvar? Por que a paz tinha vindo naquele quarto? Ele simplesmente tinha aceitado Deus. Então a salvação, a vida, é para todos. E só entendemos que é o bem mais precioso. É isso que nós não entendemos. Que Deus, a vida de Deus, é a coisa mais preciosa. Mais do que a mãe, mais do que o pai, mais do que a esposa, mais do que os filhos, mais do que os bens, mais do que a saúde, mais do que a idade. Tudo é o bem mais precioso. Isso nós devemos enfiar na cabeça. Desculpe se eu insisto. Porque o que me dá força, me dá alma, me dá visão da minha existência. Não tem outra coisa. Entendeu? Isto aconteceu por este momento de Cristo que reconciliou consigo todas as coisas, tanto as que estão sobre a terra, quanto as que estão no céu, restabelecendo a paz pelo sangue derramado
na cruz. Ele estabeleceu a paz. O que é a paz? É um abraço de coração que você dá para uma pessoa que era amiga, que você tinha brigado, e que por causa tinha separado. Acontece alguma coisa, você se lhe aproxima, você sente mais amizade do que sentia antes, através daquele abraço. Ele estabelece a paz, então, entre Deus e a humanidade. É a história. A gente chama de história sagrada, como se fosse separada da nossa história humana. Eu chamo de história humana só. Só história humana. Não pode existir uma religiosidade sem uma história humana. Porque Deus se fez homem. Deus veio viver a nossa história. Deus veio resgatar a humanidade toda. Mas, repito, os chefes de Estados não irão se unir para festejar esta libertação, porque não vão entender. Que não entende primeiro o que é o ser humano, não entende o que é a verdadeira liberdade, porque quem tem Deus, nada lhe falta. Nada lhe falta. Quem tem Deus de verdade, realmente, no seu coração, nada lhe falta. Quem tem Deus dentro de si, que Cristo trouxe ao mundo naquele instante, que eu já disse outras vezes para vocês, no Evangelho está escrito: se tu és filho de Deus, desce da cruz e nós acreditaremos em ti. Se Cristo tivesse descido da cruz. O primeiro impulso da gente, para ele sofrer, era descer da cruz, não é? Mas ele não desceu. Aí quando eu rezo, falo: Jesus, não desce da cruz, porque senão eu estou perdido. Porque naquele instante lá em cima, que você está por mim e você está comigo. Então não estou sozinho a carregar isto. Você está carregando o meu pecado. Você está carregando o peso da minha angústia. Você está carregando o peso da minha morte futura, ou daqueles que nos precederam do sepulcro. Não desça. Aí eu vou acreditar que você é Deus. Exatamente porque você fica. Porque o princípio e o fim do mundo e do universo é a razão da criação de todas as coisas. Então o mundo vai para uma esperança. Tranquilamente. Mas tudo que não for feito em Cristo não tem futuro, não tem esperança. Podemos ter uma terra inteira livre de toda a pobreza material, livre de toda doença física. Não teremos futuro, por incrível que pareça. Podemos ter uma terra onde nós vivemos até 200, 300 anos, mas não temos futuro. Me desculpe, mas eu tenho que falar a verdade. Eu não posso esconder nada. Porque somente em Cristo nós temos futuro. Nele que nos realizaremos totalmente. E nele nós seremos, não santos, seremos gente, pessoas, seres humanos. O menor no reino dos céus é maior do que João Batista. Creio